Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar História, Português e, por último, Ética e Cidadania. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de História e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 1º de julho, iniciamos um novo mês. De 2020. Vamos trabalhar o livro hoje de História. Páginas 72 e 73. Então vamos lá, pegue seu livro, abra na página 72 e 73, onde diz assim: fortes e fortalezas na defesa do Brasil. Vamos lá? Holandeses e ingleses também desejavam explorar as riquezas americanas daqui, tá? Pois não aceitavam a posse do território pelos portugueses, porque os portugueses foram os primeiros a chegar e se adonaram, né? A gente viu na aula passada que os navios aqui, vocês lembram do navio azul e do navio vermelho? O azul era dos franceses, chegaram, né? Se apropriaram e foram expulsos. A mesma coisa aconteceu com os holandeses, que era o navio vermelho. Chegavam, se apropriavam e logo em seguida eram expulsos pelos portugueses. Algumas vezes com a ajuda dos indígenas, né? Então, os holandeses e os ingleses também queriam um pedaço de terra aqui do Brasil. Que história é essa só dos portugueses conseguirem, né? Só porque eles foram os primeiros a chegar? Então, eles também queriam explorar as riquezas aqui das nossas terras de hoje. Por esse motivo, depois da chegada dos portugueses ao território do Brasil, navios piratas passaram a ameaçar e invadir vilas e cidades no litoral em busca de mercadorias e riquezas, como ouro, madeira e alimentos. Sim, a gente tinha muito ouro aqui. Ainda tem um pouco. A pirataria era uma maneira de protestar contra a posse portuguesa e também de usufruir das riquezas americanas. Além dos piratas, que era o pessoal que queria, né, gente? Indígenas hostis à presença dos colonizadores eram uma ameaça constante. Devido a esses ataques à população, foram construídos fortes e fortalezas equipados com poderosos canhões. Olha aqui um canhão, ó. Tem uns que existem até hoje, né, gente? Cuja função era defender vilas e cidades no Brasil, no litoral. Essas construções eram o sistema de defesa da época contra as ameaças externas. O que é externo? Externo que vem de fora. Os piratas. Internas, alguns grupos indígenas. Alguns próprios índios que já estavam aqui, eles também eram uma ameaça, né? Então, ali diz o que é um navio pirata. É uma embarcação comandada por piratas, pessoas que não respeitam leis ou acordos nacionais e internacionais. Então, aqui tem uma fortaleza nessa imagem, gente, ó. É um conjunto de construções sólidas, fortes, né? Que visa a guarda de uma área. Olha lá. Como que alguém ia chegar aqui nesse lugar com esse muro desse tamanho, né? Mais difícil, né, gente? Não tinha helicóptero na época. Já o forte é uma estrutura mais simples e com menor poder de fogo. À esquerda, Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Foto de 2015. E à direita é um detalhe do Forte de São João, em Bertioga, no estado de São Paulo. Número 1 pergunta assim: por que centenas de fortes e fortalezas foram construídos no Brasil? Então, número 1, uma das respostas, né, pode ser porque era a forma de os colonos aqui, quem vivia aqui, né,
cuidarem da defesa de vilas e cidades no período colonial contra os ataques de invasores, piratas e grupos indígenas hostis à presença. E tinha alguns grupos indígenas que não queriam saber da presença dos portugueses, né? Então, eles também eram uma ameaça. Então, o número 1 você pode colocar assim, porque a pergunta é: por que centenas de fortes e fortalezas foram construídos no Brasil? Porque era a forma de os colonos se protegerem contra os piratas. Contra os ataques de invasores. E nesse caso aqui são os navios piratas, né? Indígenas hostis. Joia. Você pode dar um pause no vídeo para copiar, tá bom, gente? 2. De acordo com o texto, onde se localiza a maioria dos fortes e fortalezas no Brasil? No litoral do país, né? Porque como eles chegavam de navio, era ali que tinha que ter a defesa. No litoral, ou seja, na praia. Muito bem. Então, até hoje, alguns fortes permanecem lá, né? Algumas fortalezas, porque perpassaram durante o tempo, continuou, né? De tão forte que era. Página 73. Observem novamente a imagem da Fortaleza de Santa Cruz na página 72 e leiam o texto a seguir. Ó. Essa aqui é a Fortaleza de Santa Cruz, ó, gente. Um vigia está no alto da torre da Fortaleza de Santa Cruz. De repente, ele avista navios se aproximando. Agora, utilizem o roteiro abaixo com base para a criação de um pequeno texto no caderno. Então, escrevam em seu caderno assim. Vocês devem descrever a situação observada pelo vigia, relatando os sentimentos dele diante da situação. Então, gente, imagina que ele está passando, né? Ele está lá vigiando, de repente ele avista navios pirata. E eles sabem que eles vêm não pacificamente, eles vêm justamente para tomar posse daquelas terras, né? Explorar as riquezas, e eles vêm preparados. E aí? Imagina o sentimento do vigia, né? Tem que sair correndo, pedir, colocar munição no canhão, né? Expliquem como ele dá o alerta para o restante dos encarregados na defesa que estão no forte. E a última, escrevam um desfecho para a situação. Então, escrevam uma história, né, gente? Uma história sobre esse vigia. E aqui, neste quadrinho, diz assim: respeito ao patrimônio histórico. Você já reparou nas construções históricas da cidade onde você mora? Essas construções nos contam sobre o passado da cidade e são parte da história da comunidade. Construções antigas, como casas, sobrados, pontes, fortes, fortalezas, monumentos, entre outras, são como pedacinhos do passado que permanecem vivos, querendo nos atrair, chamar a nossa atenção para aquele tempo que já se foi, mas que ajudou a construir o presente. O patrimônio histórico é parte da memória coletiva e merece todo o nosso respeito. Converse com os colegas. Quais construções históricas se destacam na cidade onde você mora? Elas estão preservadas? O que é possível fazer para conservar e divulgar esse patrimônio histórico? Então, aqui em Canoas, gente, tem algumas construções históricas ainda, né? Que permanecem até hoje. A Rua Araçá tem bastante, mas o que se destaca é a Vila Mimosa e a Casa dos Rosa, que estão preservadas. Hoje a gente pode entrar, a gente pode ver a Casa dos Rosa, inclusive o chão é o mesmo. Claro que houve reformas, né? Hoje até elevador
tem por causa da acessibilidade ao segundo andar, mas continua, né, as paredes, o local, os vidros na Casa Mimosa. Então, essas duas se destacam na nossa cidade e nos remetem a um passado, né? E ajudaram muito na construção da nossa cidade. Bom, gente, então é isso. Faça sua história no seu caderno e bom trabalho. Agora vamos para português. Pegue o seu caderno de português, coloque a data de hoje. Nós iremos estudar também o livro, o prof já colocou lá no plural, é a página 128. Então, na página 128 diz assim, refletindo sobre a língua. Junte-se a um colega, nesse caso não vai dar, né, gente? E releiam o início da biografia de Pedro Bandeira. Olha ali. Começa assim. Nasceu em Santos, vírgula, São Paulo, vírgula, em 9/3/1942. Ponto final. Em 1961, vírgula, para estudar ciências sociais na USP, vírgula, mudou-se para a capital de São Paulo. Ponto final. Letra A pede assim, circulem os sinais de pontuação. Então, a gente já estudou quais são os sinais de pontuação, né? Não é só o ponto final, a vírgula também, o ponto de interrogação quando é pergunta, ponto de exclamação quando é uma exclamação, tá bom? Letra B. Então, você deve circular ali as vírgulas que você encontrar nesse trecho e também os dois pontos finais. Letra B. Quais são os nomes desses sinais de pontuação? Então, neste trecho são dois. Quais são eles? Letra C, só para falar. Qual é a função desses sinais de pontuação no texto? Conversem com os colegas e o professor. Então, a vírgula serve para dar uma pausa na fala. E o ponto final, ele fecha, ele encerra uma frase. Então, você para de falar e começa novamente. A gente, se tem o ponto final, a gente não pode ler corrido. A gente deve respeitar aquele ponto final, fazer aquela pausa e continuar. Por exemplo, aqui, ó. Nasceu em Santos, São Paulo, em 9/3/1942. Em 1961, vocês viram que a prof pausou ali quando terminou a frase? O que acontece muitas vezes, gente, é que a gente não respeita o sinal, né? O ponto final. E vamos, ó. Nasceu em Santos, São Paulo, em 9/3/1942, em 1961, para estudar ciências sociais. Na USP, mudou-se para a capital de São Paulo. Circulem os sinais de pontuação. Quais são os seus... Gente, a gente deve parar. Se tem um ponto final, encerra e depois continua, tá bom? Vamos lá, então. 2. Agora, releia estas frases extraídas dos textos que você leu anteriormente e observe os sinais de pontuação. Nasci num dia quente de dezembro, em 1950, 2 meses antes do previsto, numa clínica em Botafogo. Próximo trecho diz assim, muito prazer. Meu nome é Ziraldo. Zi da mamãe, Iraldo do papai. Eles se chamavam Zizinha e Geraldo. Meu pai era muito criativo. Letra A pede assim, circule cada sinal de pontuação de acordo com a legenda a seguir. Então, de azul, você deve pegar um lápis de cor azul e circular as vírgulas. Lápis de cor vermelho, circular os pontos final que tem. E o amarelo, ponto de exclamação. Tá bom? Faça isso nesses trechos, nesses dois trechos que tem abaixo do número 2 aqui. Ó. Letra B. Qual é a função da vírgula nessas frases? Então, nessas frases, a função da vírgula é separar os itens das informações. Então, número 2, letra B. Qual é a função da vírgula nessas frases? Separar os itens apresentados, itens das informações
apresentadas. Quais são elas? Nesse caso, local e data de nascimento. Então, quando a gente fala local, por exemplo, Porto Alegre, e a data, tem que ter uma vírgula para separar essas informações. Separar os itens das informações apresentadas. 2 pontos. Local e data de nascimento. Letra C. E qual é a função do ponto final? Marca um X, né? É marcar o final de uma afirmação ou é marcar a continuidade de uma ação ou pensamento? O que você acha? Marcar o final, né, gente? Final, o ponto final já diz final, é o final de uma afirmação. Então, o primeiro quadradinho vocês coloquem o X no de cima. Final. Letra D. E a função do ponto de exclamação? Marca um X ali. Em qual das duas? Marcar o final de uma pergunta? Exclamação é pergunta? Indicar algum sentimento ou reação diante de algo? Sim, né, gente? Nesse caso é o segundo quadrinho, ok? Agora vamos para o caderno. Você pode dar um pause se você não copiou ainda. Vamos lá. É só um exercício, tá bom, gente? Que diz assim, coloque o sinal de pontuação adequado. Caprichando na letra, tá, gente? Lápis bem apontado, vamos lá. Letra A. André disse. Então, aqui deve ter uma pontuação, tá? Aqui também. Então, aqui tem uma pontuação. Aqui também deve ter alguma. Que céu mais lindo! Então, qual pontuação deve estar aqui? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Quais são eles? Vou apagar aqui em cima para a gente continuar. Letra B. Quais frutas você mais gosta? Então, aqui tem algum sinal. Se é uma pergunta, qual sinal devemos usar? Então, ela respondeu. Aqui também, como é uma fala, também tem algo aqui, tá bom, gente? Ela respondeu. As frutas que mais gosto são 2 pontos. Opa, falei. Gente, lembrando que após 2 pontos a letra é minúscula ainda, tá? Não deve ser maiúscula. Morango, abacaxi e vou parar aqui o que pede no número 1, tá?
maçã. Então, cada vez que tem um círculo, é porque deve ter algum sinal de pontuação, tá bom, gente? Então, façam com atenção. Português são esses dois exercícios no caderno, a letra A e a letra B. E também no livro, você deve fazer ou lá no plural, tá bom, gente? Então, agora vamos para ética e cidadania. Pegue seu caderno de ética, que é aquele pequeno. Você pode dar um pause no vídeo para terminar, né? Português. Depois coloca a data de hoje no seu caderno de ética e cidadania e vamos lá. Escreva lá boa tarde. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre consumo, né? O consumo. Então, você pode dar um pause no vídeo e a prof vai falar um pouquinho com vocês. Bom, gente, então vocês já sabem, a gente já estudou lá na aula de matemática sobre os valores monetários, que são os valores do dinheiro, né? E sim, o dinheiro, ele é bom porque a gente pode comprar coisas que a gente precisa e pagar, né, o nosso conforto, coisas essenciais para a nossa vida. Por exemplo, luz, água, tudo isso nós devemos pagar. E para a gente pagar, a gente precisa de dinheiro, não é mesmo? A gente não pode chegar lá na Corsã, né? Lá na S-Sul e dizer, olha só, quem sabe eu troco o meu tênis pela conta de luz. Não dá. A gente precisa pagar, né? Então, fala-se muito no valor do dinheiro, não só pela quantia que ele representa, mas também por sua importância, já que ele possibilita comprar itens necessários à sobrevivência, como alimentos e moradia. Antes da existência do dinheiro, as pessoas usavam outros meios para conseguir os itens que precisavam. Lembra que a gente falou já sobre o escambo? Era aquela troca de mercadorias, né? Eu tenho sal, você tem o leite? Vamos trocar. Eu tenho a carne e você tem o trigo? Vamos trocar. Mas hoje em dia a gente consegue os itens que nós precisamos para viver, né? Comprando, né? Trabalhando para conseguir o dinheiro e comprando. Agora, como vocês poderiam conseguir os seguintes itens sem que eles fossem comprados? Então, vamos lá. Um livro, a pergunta é... Não precisa copiar agora no caderno, tá, gente? Como vocês poderiam conseguir os seguintes itens sem que eles fossem comprados? Então, gente, nós precisamos muito de dinheiro, mas tem outras formas, né? Por exemplo, um livro que você não tenha. Como conseguir sem comprar? O que você acha que você pode fazer? Eu tenho um livro que eu já li e você tem um que eu nunca li e você nunca leu o meu. Como que a gente pode fazer? Um porta-lápis. Sem comprar um porta-lápis. O que vocês acham? Sem comprar o porta-lápis. Figurinhas para completar um álbum. Sem comprar. Como que a gente consegue? E o último, uma casa de boneca. Como que a gente pode conseguir? Tem outras formas, né, gente?
Então, nem tudo que a gente precisa de dinheiro. Às vezes, um pouquinho de criatividade, né? Trocando, fazendo, produzindo. Olha só, eu precisava de um porta-lápis e eu e minha filha conseguimos fazer. A gente também pode fazer um dia na aula de artes com rolinho de papel higiênico, não é mesmo? Pode ser de outras cores também. Então, gente, o consumo, a gente deve tomar muito cuidado, por quê? Porque se a gente não observar, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba comprando coisas que a gente nem vai precisar, né? Eu conheço gente que compra roupa e não tira nem a etiqueta e nem lembra que tem dentro do guarda-roupa, né? Calçados também. Então a gente deve comprar o que é mais saudável pra gente é comprar aquilo que a gente precisa realmente, né? Que não vai ficar sobrando demais, somente aquilo que realmente a gente vai precisar, né? Então a gente deve ter aquilo que é necessário para nossa sobrevivência, mas sem muito, né? Tudo que é demais não é bom. Então é isso a nossa aula de hoje, para a gente tomar um pouco de cuidado com o consumo. Claro que tudo que a gente vê é legal, mas será que a gente precisa mesmo daquilo? Então fica essa dica, essa reflexão, tá bom, gente? É melhor até para o meio ambiente que a gente troque, que a gente faça, do que a gente fique comprando, tá bom? Então, um super beijo da prof e tchau, tchau, até amanhã, gente!